Nessa noite nós vamos dar continuidade ao que nós começamos. Para quem não estava com a gente nas últimas 2 semanas, o nosso tema é esse, por trás da selfie. Nós estamos usando a selfie apenas como uma ideia, apenas como uma ilustração de algo que acontece dentro da gente, que é quem nós somos de verdade e quem não somos mais, acabamos querendo mostrar que somos. O meu sogro tem uma frase famosa que eu adaptei, aliás, eu acabei absorvendo ela e uso muito. Quando ele falou, ninguém entendeu nada, mas depois você vai fazendo os cálculos e você vai entendendo. Ele diz assim, é uma frase longa: quem é, é. Não precisa dizer que é porque é. Quem não é, não é. Tem que dizer que é porque não é. Eu não sei de onde que ele tirou isso, mas faz muito sentido. Eu vou repetir para você: quem é, é. Não precisa dizer que é. Você vai ver isso na Bíblia o tempo todo. Jesus nos comanda, nos primeiros capítulos que você vai vendo Jesus falando no Sermão da Montanha, em Mateus, a partir do capítulo 5, depois Jesus fala, olha, tudo que você fizer, ninguém tem que ficar sabendo. Na verdade, quando você fala muito a respeito de algo, é porque você não é tanto assim. Quando você é, você não precisa falar muito. Essa frase agora que eu vou te falar, eu acho que é minha, mas se não for, não tem problema. Eu digo assim, quem faz, não fala. Quem fala, não faz. Tem muita gente que gosta muito de falar, mas não faz nada. Mas normalmente quem faz não está nem preocupado se vai propagar aquilo ou não, porque o interesse dela é fazer o que tem que ser feito. Está todo mundo me acompanhando, tem gente muito confusa nesse momento aqui. Está todo mundo ligado? Na segunda parte da frase dele diz assim, quem não é, não é. Tem que ficar dizendo que é, porque não é. Tem que fazer essa propaganda. A gente usa a selfie apenas como ilustração, porque todos nós temos um pouco disso. Todos nós, às vezes, nos agarramos a uma imagem que nós mesmos projetamos, a fim de sermos aceitos, a fim de agradar as pessoas, a fim de não sermos, de alguma maneira, olhados e colocados de lado. Mas a verdade é que com Deus não existe isso, nós só podemos nos aproximar dEle em inteireza de coração. A palavra de Deus diz que Ele conhece bem o nosso coração. Na primeira noite a gente falou que quando Jacó finalmente reconheceu quem ele era, ele abriu espaço para que Deus pudesse renová-lo. Quando Deus está lutando com Jacó, no final pergunta qual é o seu nome, ele finalmente diz, é Jacó. Isso tem um significado. Jacó significa, eu sou realmente alguém enganador, usurpador, alguém que quer passar o outro para trás. Isso está no meu nome, mas eu nunca quis admitir. Mas para Deus ele admite, é isso que eu sou. E aí sim, porque ele admitiu, Deus fala, então agora eu vou mudar o seu nome. A partir de agora você vai se chamar Israel. Nós temos sede por esse novo nome, mas nós precisamos primeiro realmente absorver, aceitar esse primeiro nome e deixar que Deus o transforme. E que alguém diga amém. Vamos ler comigo Gênesis capítulo 35. Nós vamos continuar usando as histórias que envolvem Jacó para falar desse tema. Gênesis capítulo 35, versículos de 1 a 7. Se você quiser acompanhar no telão, é também pequeno, mas dá para você ler de algum lugar aí. Gênesis 35, verso 1 diz assim: Deus disse a Jacó, estou vendo muita página aí, estou ouvindo, você deve estar procurando. Quem sabe onde é que fica Gênesis aí, diga amém. Ok. Se você é novo nisso, Gênesis é o primeiro livro da sua Bíblia, alguém pode te ajudar. Capítulo 35, versículo 1, Deus disse a Jacó, suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Olha o que Deus está falando, eu quero que você volte a um lugar onde nós já nos encontramos antes. Nessa noite eu quero conversar com você sobre esses 2 momentos. O primeiro encontro que Jacó tem nesse lugar com Deus, que se chama Betel, que começa a se chamar Betel a partir daquele dia. E agora, 20 e poucos anos depois, 21 anos depois, Deus fala, eu quero que você volte naquele mesmo lugar. E Jacó vai voltar ao mesmo lugar para ter um novo encontro com Deus. E ali que uma transformação muito importante acontece na vida dele. Deus está chamando ele. Eu queria que você lembrasse daquele dia e daquele lugar
e voltasse lá. Verso 2, disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele, livrem-se dos seus deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa, venham, deixa eu passar aqui, venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Olha que frase importante. O Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Quantos podem dizer a mesma coisa? Ele te ouviu, amém? E que tem estado comigo por onde eu tenho andado, amém? Vamos dizer bem alto, Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Que testemunho tremendo que Jacó está dizendo aqui, versículo 4, então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Você entende que para que você dê um passo com Deus, muitas vezes você precisa pegar algumas coisas e enterrar na sua vida, algumas coisas precisam ficar para trás e precisam ficar realmente mortas, enterradas, para nunca mais voltar. Jacó estava começando a compreender quem Deus era. Esse negócio de Deus, para ele, era muito novo. Deus tinha aparecido ao seu avô, Abraão. Foi o primeiro momento importante para essa família, quando Deus faz uma aliança com esse homem Abraão. Ninguém sabia propriamente quem era esse Deus naquele tempo. Abraão estava cultuando outros deuses. E esse Deus que diz, eu sou o Criador de todas as coisas, aparece a Abraão, e faz uma aliança com Abraão, e dali para frente a vida de Abraão nunca mais é a mesma. A quantidade de milagres que acontecem com ele são muitos e grandes. Ele tem um filho, mesmo a sua mulher não podendo ter filho, já muito idoso, com 100 anos, Isaac. E Isaac é o pai desse cara que a gente está lendo, o pai de Jacó. Então ele tinha 2 gerações antes dele que conheciam um pouquinho de Deus, que tratavam um pouco com Deus, mas ele resolveu ser fiel a esse Deus. Ele não podia fazer isso pelas outras pessoas. Então, nesse momento, Jacó tem 2 esposas. Isso é um assunto complicado, qualquer hora a gente fala dele. Aliás, semana que vem a gente vai tratar dele. E 2 concubinas, que também tinha filhos com elas, total de 11 filhos até agora, e mais um número imenso de empregados, de animais, e de coisas, e de riquezas. Jacó ficou muito rico durante esse tempo. Era uma revelação da presença de Deus na vida dele. E Jacó chega para toda a sua família e todos esses empregados e fala, vocês vão se livrar de tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus. E nós vamos pegar, nós vamos enterrar. Nós não vamos levar para a gente, nós não vamos derreter e fazer alguma outra coisa, não, nós vamos deixar para trás. Isso é muito importante. Quantos querem dar um passo mais largo com Deus aqui? Diga amém. Talvez Ele diga para você, você precisa deixar algumas coisas para trás. E quando Ele disser isso para você, não fique triste, porque Ele tem sempre o melhor guardado para você. Fala para alguém, Deus tem o melhor reservado para você. Versículo 5. Quando eles partiram, olha que versículo interessante, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Essa viagem que Jacó estava fazendo era uma viagem perigosa. Em qualquer momento eles poderiam ser assaltados por povos inimigos. É um tempo que a gente desconhece, é um tempo de grande barbaridade. Era muito fácil qualquer um chegar lá e matar todo mundo, ou pegar as mulheres para eles, pegar as riquezas, era a coisa mais comum. E a Bíblia diz que o terror de Deus, essas pessoas ao redor, os inimigos, não ousavam se aproximar por causa da presença de Deus sobre Jacó. Eu creio que Deus está cobrindo o seu povo. Eu creio que nesse momento Ele está envolvendo a sua vida. E se o inimigo quiser chegar até você, vai ter que passar por ele primeiro. Quantos entendem e creem, digam amém. E o verso 7 diz assim, nesse lugar construiu Jacó um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Nesse lugar, que a gente vai olhar para ele daqui a pouco, Jacó tinha tido uma experiência com Deus, ali ele fez um altar e agora ele faz mais uma vez um altar. Eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, e no final desse encontro a gente pode também fazer um altar ao nosso Deus. O título dessa nossa série, desse nosso episódio é Quando Deus Aparece no Meio do Nada. Todos nós temos na história da nossa vida alguns momentos que são marcantes.
Eu sei que você consegue lembrar de alguns, talvez você esteja passando por um momento desse, ou um momento de transição, onde você precisa mudar algumas coisas importantes na sua vida, uma transição relacional, uma transição emocional, uma transição profissional, uma transição no seu compromisso real com Deus. Você estava de um jeito, mas você percebe que algo está transicionando na sua vida, você está mudando de direção. Deus sempre aparece em momentos assim, ou em momentos de grande dificuldade, de grandes desafios na nossa vida, nós podemos enxergar Deus também. Eu creio que essa nossa noite hoje é para ajudar pessoas que estão nesses momentos, ou no momento de transição, ou no momento de grande dificuldade. E se você diz, pastor, eu não estou nem uma coisa nem na outra, é importante que você receba e guarde, porque em algum momento você pode precisar. Amém? Eu coloquei uma imagem aqui interessante dessa geladeira, e eu não sei quanto a você, lá em casa, durante muito tempo, a minha geladeira era coberta de coisas. Tinha uma época que eu não conseguia achar a maçaneta para abrir a geladeira. E o que mais tinha lá em casa era aquele imã dos aniversários das pessoas, algumas que eu nem conhecia, estavam lá na minha geladeira. Quantos aqui tem na sua geladeira um monte de magnético, fotos? Quem tem aquele desenho que o seu filho fez, que é terrível de feio, mas você fala que é lindo? Levanta alto, pode ser orgulhoso, não tem problema não. Legal. Depois de um tempo eu falei, eu não quero mais, eu quero minha geladeira limpa. Eu gosto desse negócio, às vezes, das fotos, mas a gente bota em outros lugares. Mas como muitas pessoas usam, eu achei que era uma boa ilustração. Supondo que essa seja a geladeira da minha casa, ela não é. Essa é uma geladeira muito antiga, mas muito bonita. Eu coloquei algumas fotos ali que, como você não consegue ver, eu vou dar um zoom nela. Não dá para ver ainda, mas tudo bem. Mas só para ilustrar, na minha história, na minha vida, alguns momentos marcantes que eu gostaria de ter ali na minha geladeira, que eu tenho em outros lugares. Como marcos que eu penso assim, isso foi gostoso, isso foi legal. Tem outros que eu gostaria de colocar, mas não deu tempo. É só para mostrar para você, eu vou passar as fotos mais ou menos. Essa é uma foto no último encontro de casais, retiro de casais, no ano passado. Eu aproveito e abro um parênteses aqui e convido todos os casais. Eu estive lá naquele ano e foi uma das experiências mais legais na nossa vida, por muitos motivos, muitos, mas principalmente pela presença de Deus envolvendo a nossa vida lá. E numa noite a gente brincou bastante, você vê que eu e minha esposa estamos tendo um tempo legal ali, a gente está feliz, dá para perceber, né? E a gente curtiu muito aquilo lá, então eu guardei essa foto como recordação. Esse foi um dia que eu pulei de paraquedas, um deles, e foi uma das experiências mais legais também para mim, então eu deixo como uma marca na minha vida. Esse foi um tempo no final de ano, os 4 cavaleiros do Apocalipse estão ali. Eu, pastor Rodrigo, pastor André, pastor de irmã e suas esposas, Rafaela, Aline, Josine e a Priscila lá atrás, e tem a pequenininha do André, a Nicole. A gente tirou essa selfie e marcou a minha vida, porque para mim esses homens e essas mulheres são um grande presente de Deus para mim. São muito especiais na minha vida, na vida dessa igreja, nesse ministério. Então, na minha geladeira eu poderia muito bem ter essa foto, sem problema nenhum. Essa aqui é a última selfie que eu tirei aqui na igreja, você lembra? Foi semana passada. Uma delas, né? A gente tirou várias e eu achei tão importante também, tão marcante, pela alegria das pessoas. Então, é uma foto que também marcou a minha vida. Aqui momentos muito gostosos com meus filhos, batismo da minha filha, um momento com meu filho, ele já foi desse tamanho. Hoje, ele está maior do que eu, ele é que olha para baixo para olhar para mim, né? E foram momentos muito especiais para mim. Isso a gente declarando o nosso amor pela pizza, que é tão importante, e mostrando como a gente se diverte juntos. Essa é uma foto que, essas fotos poderiam estar lá na minha geladeira e marcaria da seguinte maneira: eu considero esses momentos que já passaram muito especiais, são marcantes. Eu não vou colocar ali a foto de quando eu recebi uma má notícia, embora seja, faz parte da minha história, não necessariamente eu quero lembrar. Hoje de manhã o Leandro estava falando aqui, eu achei muito legal que ele colocou isso. No nosso passado não tem nada necessariamente para você olhar e realmente relembrar daquilo, com exceção das coisas que podem nos dar esperança, com as coisas que nos lembram de onde nós estávamos e onde nós estamos agora. Isso é muito precioso. Então, essa seria uma expressão que eu acho que você entende muito bem. Talvez você tenha isso na sua geladeira. Momentos ternos, momentos marcantes, momentos de alegria, de prazer, que fazem você lembrar e até colocar um sorriso no seu rosto. Um pastor que eu conheço esteve na casa de um amigo
me contou essa história, eu fiquei achando muito interessante, que na casa desse amigo ele também tinha uma geladeira e tinha lá algumas fotos naquela geladeira. Só que não tinha fotos de absolutamente ninguém na família. Embora ele fosse casado, tivesse filhos, não tinha nenhuma foto da esposa, não tinha nenhuma foto dos pais dele, não tinha nenhuma foto dos filhos. Na geladeira ele só tinha cartões postais. E não eram esses, eu não sei nem quais eram, mas eram cartões de várias cidades e países e lugares que ele achava lindo aqueles lugares e colocou lá. Esse pastor amigo, ele falou, que legal a sua geladeira, esses são lugares que você já foi? São lugares que você já visitou e gostou tanto que deixou aqui marcado? Ele falou, não, eu nunca fui a nenhum desses lugares. Então são lugares que algumas pessoas que você conhece visitaram e mandaram esse postal para você? Ele, não, nenhum desses. Esses lugares são lugares que eu quero muito ir, que eu desejo ir. Ele falou com muita ousadia, eu olho para frente, eu não fico olhando para trás, e o meu negócio é onde eu quero ir, é onde estão os meus olhos. E por mais que essa frase seja interessante e muito positiva, ela falha numa questão que eu considero muito, muito importante. Sim, nós devemos olhar para frente. Sim, nós devemos estar focados num alvo que está à nossa frente. Não devemos gastar muito tempo olhando para trás, mas nós não podemos perder um princípio muito, muito poderoso. De que se você não souber apreciar os lugares por onde você já passou, se você não conseguir valorizar a sua história que te trouxe até aqui, pode ser que você nunca chegue aonde você tem que chegar. Quem está entendendo, diga amém. Existe uma perspectiva correta em se olhar para trás. Embora a gente pregue o tempo todo que você deve esquecer o passado, sim, deve, porque nosso passado tem muita coisa que a gente não tem que lembrar, mas a Bíblia continua dizendo que você deve trazer à memória o que pode te dar esperança. Eu costumo usar o exemplo de Davi. Davi, antes de vencer uma das maiores batalhas e mais importantes da história, ele, um garoto de 16, 17 anos, vai lutar contra um gigante, uma máquina mortífera, um homem muito grande. Eu tentei medir ele aqui a outra vez com você. Se Golias estivesse aqui, a cabeça dele ia ser acima da minha mão. Ele era muito grande, muito forte. E Davi vai enfrentá-lo. Quem é esse maluco que vai fazer isso? Quando Davi vai enfrentá-lo, o rei fala para ele, você não vai conseguir. Olha o seu tamanho, olha o tamanho dele. A gente frequentemente tem esses momentos, né? Olha o meu tamanho, olha o tamanho do problema. E Davi usa uma estratégia muito interessante. Ele fala, rei, eu não estou sendo um aventureiro nesse momento. Eu não estou fazendo isso só porque eu quero me mostrar, só porque o prêmio é bom. Não, eu queria que você soubesse, rei, que um dia um leão atacou as minhas ovelhas. E eu fui lá e usei com a minha tiradeira a mesma estratégia que eu vou usar contra o gigante. Joguei uma pedra, feri, o leão veio para cima de mim, eu agarrei ele pela barba e matei. Uma história que se não tivesse na Bíblia, você nunca ia acreditar nela. Mas Davi faz questão de dar crédito, que a mesma coisa acontece com ele, mas não é um leão, é um urso. 2 vezes ele conta tudo isso para o rei Saul, e ele fala, o Senhor me livrou, tanto do leão quanto do urso. Davi lembra do que aconteceu atrás, e lembra de como Deus foi fiel naquele momento. Ele diz, da mesma forma o Senhor vai ser comigo agora. E queridos, essa é uma noite para a gente fazer isso, a gente começar a lembrar do que Deus já fez na nossa vida, porque se Deus já fez, Ele faz outra vez. Diga para alguém, se Deus já fez, Ele faz outra vez. Nós precisamos aprender a valorizar o lugar pelo qual nós já passamos. Para chegar onde nós queremos chegar, nós precisamos aprender a valorizar, apreciar e agradecer pelo caminho que foi feito. Eu pergunto frequentemente aqui na igreja, quantos percebem que sua vida está melhor hoje do que há um ano atrás? Quantos percebem que a sua vida hoje está muito melhor do que há 5 anos atrás? Em todos os sentidos. Há pessoas que dizem, pastor, eu tinha muito dinheiro, mas eu perdi tudo. Talvez se você for olhar para esse aspecto da sua vida, você vai dizer que a sua vida declinou, mas você sabe que você está mais feliz do que nunca, porque Deus está envolvendo a sua vida. A gente sabe que a diferença você percebe no rosto das pessoas. Sim, existem problemas, existem desafios. Talvez hoje você esteja vivendo um, mas nós precisamos olhar para aquilo que Deus já fez em nós. É possível, às vezes, essa nossa geração que nós vivemos,
É importante falar isso porque no tempo que nós vivemos parece que todo mundo queria estar em qualquer lugar, menos onde está agora, na sua vida. De vez em quando eu tenho a oportunidade de conversar com algumas pessoas e às vezes eu pergunto, você está legal? Você está feliz? E a maioria diz, está tudo ótimo, pastor, Deus é bom, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, né? Estamos indo, Deus está nos ajudando. Mas de vez em quando aparece alguém que fala, tudo bem. E se eu quiser puxar um assunto, como assim? A pessoa vai dizer, não, eu achei que eu podia estar melhor. Eu achei que eu poderia já ter alcançado mais com a minha idade, já estou com 30 anos, 40 anos, seja o que for, né? Eu achei que nessa etapa da minha vida eu já estaria melhor. Eu achei que eu já teria mais dinheiro, já teria concluído mais coisas, já teria conquistado algumas coisas. E algumas vezes eu falo, olha, você precisa saber que você quando tinha 15 anos, 20 anos, e alguém dissesse para você que hoje você é até onde você está, você tem uma família abençoada, você tem sido dirigido por Deus, Ele está dando para você um passo de cada vez, mas você só está avançando. Se lá na sua adolescência, na sua juventude, dissesse que isso ia acontecer com você, você nem ia acreditar. Mas olha só o que Deus já fez com você. Ao invés de ficar preocupado com o que você não tem, agradeça muito a Deus pelo que você tem. Isso é tão importante para mim e para você. Nós vivemos nessa geração. A gente queria estar em outro lugar, menos onde a gente está. E a gente às vezes se torna tão focado, tão concentrado onde a gente quer chegar, o lugar que eu quero chegar, o que eu tenho que fazer para chegar lá, que você sabia que há pessoas que já chegaram lá e nem perceberam. Há pessoas que já chegaram onde queriam chegar há muito tempo atrás, mas elas estão tão focadas em mais, e mais, e mais, e mais, que elas nem perceberam que já chegaram onde queriam chegar. Eu creio que o Espírito Santo me trouxe nessa noite para falar que talvez você já tenha chegado onde tinha que chegar e ainda nem percebeu. Que talvez Deus já tenha feito tudo que Ele queria fazer na sua vida, basta apenas você se apropriar do que Ele declarou que é seu, que Ele já estabeleceu que pertence a você, ao invés de ficar olhando para um lugar que você não precisa olhar. Deus já levou você, já trouxe você. Quem diz amém? Amém. Nós precisamos ser gratos pelo lugar que nós estamos hoje. Quantos de nós estávamos perdidos? A Bíblia fala, mortos nos nossos pecados. Quantas pessoas que eu e você conhecemos foram libertas, estão aqui, mas antes estavam em outro lugar. Alguns anos atrás estavam aqui também, só que era na Playhouse. Ou estavam bebendo em algum bar, ou estavam em qualquer outro lugar, e sabem que Deus foi lá e as resgatou. Mudou completamente a história da vida delas. Transformou completamente aquilo que poderia ser, se tornou algo muito melhor. Nós sabemos disso, é importante olhar para isso. Os melhores adoradores são os que se lembram de como Ele nos mudou completamente, como Ele transformou a nossa vida por completo, como Ele nos tirou da lama e nos colocou sobre uma rocha firme. Glória a Deus. Nessa passagem, Jacó está nesse momento. Em Gênesis do capítulo 32, você não precisa abrir, eu vou botar aqui. Entre esses dois momentos de Betel, Jacó faz uma oração a Deus, e olha o que ele fala: eu não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Isso é uma oração sincera, real. Quando atravessei o Jordão, ou seja, na viagem que eu estava vindo nessa direção, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. 2 caravanas era muita gente, muitas riquezas, muitos animais. Jacó, ele é muito claro em dizer para Deus: eu sei muito bem quem eu era e quem eu sou. Eu tenho muita clareza de quando eu fui nessa direção. A gente poderia dizer no nosso linguajar, eu só tinha a roupa do corpo. Você já ouviu alguém falar isso? Saí de lá sem nada. Jacó saiu da sua terra, da sua casa, do seu conforto, sem nada. Ele arrumou uma vara, e a única coisa que ele tinha era essa vara. Talvez fosse importante para afugentar um animal que aparecesse no caminho, ou se alguém viesse assaltá-lo, tivesse alguma chance, ele também tentaria, ou abrir um caminho no meio de uma floresta, seja o que for. A única coisa que ele tinha era uma vara. Ele diz: agora eu tenho 2 caravanas. Como nós precisamos olhar para isso? Talvez você ainda não tenha 2 caravanas, mas você tem um Fusca.
Essa era uma piada péssima, mas mesmo assim. Não, você não tinha nada, mas agora você tem alguma coisa. Quantos aqui sabem que você não tinha nada? Que você estava no meio do nada, mas Deus te encontrou lá e hoje você tem muito. Quando Jacó tem um encontro com Deus, ele está sozinho, no meio do nada, no meio de sem absolutamente nada. A única coisa que ele tem é uma vara nas suas mãos. Jacó está sendo ameaçado de morte, ele está fugindo da sua casa. Você lembra? Se você não estava aqui nos 2 últimos domingos, a maioria estava aqui, né? Você não falta um culto, tenho certeza. E a gente lembra que Jacó precisou fugir porque ele roubou do seu irmão 2 coisas: o direito de primogenitura e a bênção. Na verdade, o direito de primogenitura ele trocou, a bênção ele roubou. Ele enganou todo mundo, enganou seu pai, enganou seu irmão. E agora ele estava numa posição de grande vantagem sobre o seu irmão, mas não pôde aproveitar daquela bênção, teve que sair correndo, teve que fugir, porque seria morto pelo seu irmão. E vamos dar uma olhada nesse momento em que Deus se refere no capítulo 35. A gente vai voltar para o 28. Se você quiser abrir lá, eu vou mostrar para você aqui no telão. O que está acontecendo aqui no capítulo 28 é 21 anos antes daquela leitura do capítulo 35. É quando Jacó sai da sua casa e vai na direção da casa do seu tio. Versículo 10 diz isso. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Esse versículo é muito importante. Berseba é onde ele morava, onde ele estava bem. Era a sua casa. Ele saiu do conforto. Seus pais estavam vivos. Ele tinha tudo que ele precisava. O seu pai era muito rico. Por isso que ele estava brigando tanto para ser o primeiro filho, a herança era muito grande. E ele tem que sair de lá, e ele vai na direção de Harã. Em Harã mora um tio dele chamado Labão. E Labão, a gente vai falar sobre ele na semana que vem, tem uma importância muito grande na história de Jacó. Os próximos 21 anos ele vai passar com esse tio, com a família desse tio. Mas o que está acontecendo aqui é que ele deixa a sua casa e vai para um lugar que ele nunca tinha ido antes. Tenta se colocar durante alguns segundos no lugar de Jacó, você largar tudo. A Bíblia não diz se Jacó tinha uma namorada, mas se tinha, ela ficou. Ele foi sozinho. Não diz se ele tinha um monte de amigos, mas esses amigos nunca mais ouviram falar dele, foi embora. Não diz se Jacó tinha quantos cavalos ele tinha para andar, nenhum deles foi com Jacó, ele foi sozinho. Nada, somente uma vara nas suas mãos. Esse é um momento de transição na vida de Jacó. Você sabia que Deus vai aparecer na sua vida em momentos de transição? Em momentos de grande dificuldade, as 2 coisas estão acontecendo com Jacó. Momentos de confusão, de incerteza, você não sabe o que vai acontecer. Frequentemente, pessoas que entram por essas portas estão nessa condição. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei o que vai acontecer. E eu não posso voltar mais para onde eu estava. Eu não tenho mais como voltar, não tenho mais como estar naquela mesma posição. Versículo 11. Chegando a determinado lugar, você vê, ele está saindo de Berseba, está indo para Harã. Esse lugar que ele para no meio, a Bíblia nem dá muito nome, determinado lugar. Chegou a determinado lugar, um lugar qualquer. É como você ir daqui para São Paulo, você tem algumas cidades marcantes, né? Resende, Itatiaia, e algumas outras, mas tem uns nomes lá que você nem lembra se eu falar aqui agora. É mais ou menos isso que aconteceu no caminho de Jacó. Parou num determinado lugar, e ali acontece algo importante. Eles, tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Isso é péssimo para a coluna, né, gente? Esse era só um lugar de parada, era só um lugar de descanso. Ele cansou de andar, chegou uma hora, bom, eu vou continuar minha viagem, mais tarde eu preciso descansar um pouco, pega um travesseiro, não tinha travesseiro, pega uma pedra e usa de travesseiro. E embora a Bíblia vá passando muito rápido sobre esse episódio, veja o que ela diz no versículo 12, e teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Isso é uma outra série, não dá para a gente falar disso agora. Mas o que está acontecendo é que no sonho de Jacó, ele está tendo uma revelação desse movimento, dessas atividades celestiais que estão acontecendo, espirituais que estão acontecendo nesse momento, na nossa vida. Anjos que estão subindo,
levando alguma coisa, anjos que estão descendo, trazendo alguma coisa, não sei, mas Jacó tem essa percepção, e ao lado dele, diga bem alto, ao lado dele, não diz que ele estava muito mais alto, nem muito mais baixo, ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. E Deus faz uma promessa: darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Ele tinha falado isso para Abraão, ele já tinha falado isso para Isaque, agora ele confirma mais uma vez em Jacó. Jacó que pensou que tinha estragado tudo. Por que a gente está falando de Jacó nesses dias? Porque Jacó, ele era um mau caráter. Ele era alguém com muitos defeitos. Ele era alguém que eu e você, se o conhecêssemos, íamos não gostar muito dele, íamos querer distância. Mas Jacó está um pouquinho dentro de cada um de nós, muitas vezes. Nós podemos nos relacionar com pessoas que nós particularmente não gostamos, mas que às vezes somos, e percebemos que Deus usa a gente assim também. Ele já usou Jacó, você sabia que ele pode usar você também? Se ele usou Jacó, por que ele não pode te usar? Amém? Está todo mundo vivo? Dá um amém bem alto aí. Agora sim. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Verso 14. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Nesse momento Jacó não tem certeza de nada, mas Deus está falando com ele. A história de Jacó é o seguinte: Abraão não podia ter filho, teve um. Seu pai Isaque não podia ter filho. Aliás, Abraão teve 2 por causa de Ismael, mas da promessa foi Isaque. Isaque, a esposa não podia ter filho, teve 2. Orou, pediu a Deus, veio 2. Ele e o irmão dele, Esaú, gêmeos. Essa era a história. Eu sei que Deus falou lá para o meu avô Abraão que a nossa família vai encher a terra, mas até agora tem 10 pessoas. Tem pouca gente. Mal sabia ele que o nome dele ficaria para sempre marcado como o nome dessa turma toda, a tribo de Israel, ou as tribos de Israel, segundo os filhos dele. Ele vai ter 12 filhos. E são as 12 tribos que até hoje você ouve falar delas. Então ele diz aqui: os seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Está falando de mim e de você aqui também, porque você é um desses povos da terra. Nós somos abençoados por causa do que Deus fez com Jacó lá atrás. Veja que ele diz: estou com você e cuidarei de você. Aleluia. Posso profetizar isso na sua vida? Deus está dizendo: eu estou com você e eu cuidarei de você. É o que ele declarou para Jacó. Ele abençoa todas as famílias da terra. Você recebe? Diga amém. Amém. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, ele disse: cara, que viagem. Não foi isso não? Não. Quando Jacó acordou do sono, ele disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Eu acho fantástica essa frase. Eu vim aqui e parei em qualquer lugar, não sei nem qual é o nome desse lugar, mas eu parei aqui para descansar um pouco. E ouça que ele diz: Deus já estava aqui. Eu queria que você soubesse nessa noite aqui, frequentemente isso acontece com você. Você se encontra em alguns lugares de grandes desafios e de grandes problemas ou de transições na sua vida e você não percebe que Deus já estava lá. E que Ele prometeu estar contigo aonde quer que você vá. A gente não percebe, mas isso não muda a verdade. Eu não sei quantas vezes eu já disse para a igreja, o Salmo 23 diz, né, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Você sabia que isso pode funcionar para você hoje? Você pode, nessa noite, andar pelo vale da sombra da morte e não ficar com medo. Estranho, porque qualquer um que passa por um lugar tão tenebroso, naturalmente vai ter medo. Qualquer um que ouve a pior notícia,
que o meu filho, que a minha filha, que a minha esposa, que eu, que meu pai, que minha mãe, está sofrendo um grande mal, uma doença que veio, um dinheiro que desapareceu, um problema familiar muito grave, ou que seja o que for. Vem aquela notícia e você pode andar pelo vale da sombra da morte sem ter medo. Porque o que Deus está prometendo aqui é que Ele vai estar contigo. Se eu disser, eu já disse isso várias vezes, você crê que Deus está com você? Quem diz amém? Amém. Mas ainda assim, quando a gente teme, a gente esquece que Ele estava conosco. Então, a presença dEle é infalível. Você sabe o que falha? A nossa percepção da sua presença. Você sabe o que de vez em quando existe, de vez em quando não existe? A presença dEle sempre existe, sempre é real e nunca falha. Você sabe o que às vezes tem, às vezes não tem? A minha percepção. O que Jacó está falando aqui? Deus estava aqui. E eu não sabia. Eu não percebi. Verso 17. Teve medo e disse, temível é esse lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. E essa expressão, a casa de Deus, a porta dos céus, é o nome que ele vai usar para dar um nome nessa cidade. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e colocou de pé como uma coluna e derramou óleo, que no Antigo Testamento significa a presença de Deus, no Novo Testamento o Espírito Santo de Deus, sobre o topo daquela pedra e deu o nome de Betel, casa de Deus, porta dos céus. Aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz, que parece ser um nome bonito, Luz, mas essa expressão não está na língua portuguesa. Luz continua sendo uma palavra do hebraico. E eu fui procurá-la, não é tão fácil você achar o significado de luz, mas é um significado sem muita expressão, significa amendoeira. Era um lugar no meio do caminho, você pode até encontrar alguma beleza nisso, mas Jacó fala, não vai ser mais esse nome, eu vou mudar o nome, agora vai se chamar Luz, ou melhor, vai se chamar Betel. Não vai ser mais Luz, vai ser Betel. Quem foi que deu essa autoridade para Jacó mudar o nome de alguma coisa? Imagina se você chega aqui hoje e fala, pastor, dá licença, deixa eu pegar o microfone, gente, agora Madureira vai se chamar, e você dá o nome que você quiser. Eu, por exemplo, em vez de Madureira vai ser Andrelândia, o que vocês acham? Eu acho mais bonito. Não importa eu falar isso, porque o prefeito não vai deixar, né? A zona administrativa não vai permitir. Ninguém vai começar a chamar de Andrelândia só porque eu falei. Jacó, no entanto, pegou uma terra que aparentemente não tinha ninguém e falou, agora eu vou dar um nome para esse lugar. Querido, você sabia que Deus deu a você autoridade para renomear coisas na sua vida? E é possível que a situação que você esteja passando agora, o lugar que você esteja passando agora, você tem o poder de dar um novo nome àquele lugar. No início, Luz, que não tinha muita expressão, não tinha muito significado, mas agora se chama Betel, que significa casa de Deus. Quantos precisam renomear o nome da sua casa para Betel? Lá em casa é casa de Deus. Amém? Eu queria, antes de você voltar para casa, te dizer 3 coisas que Betel significa. Em primeiro lugar, Betel é um lugar de lembrança. A vida de Jacó mudou completamente nesse dia aqui. No capítulo que nós lemos agora, 25, onde ele teve esse encontro com Deus. 25 mesmo? 28. E agora Deus o chama para voltar naquele lugar. Por que Deus quer que ele volte a Betel? Outro título que essa mensagem poderia ter é Voltemos a Betel. Precisamos voltar a Betel. Porque o meu convite para você nessa noite é esse. Pega as suas malas e vamos voltar durante algum tempo para esse lugar chamado Betel. Porque Betel é um lugar de lembrança. Um dos mandamentos mais repetidos na Bíblia é esse: lembre-se. Aquilo que você se esquece pode ser a coisa mais importante da sua vida, mas se você esqueceu, não vai ter nenhuma expressão na sua vida, não vai trazer vida à sua vida, está morto. Mas o que você se lembra permanece vivo na sua vida. Por isso que Deus fala tanto sobre isso. Lembre-se, lembre-se disso, não se esqueça daquilo. Meu salmo predileto é o Salmo 103, onde Davi fala com ele mesmo e diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E depois ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, ó alma,
Você tem que fazer um negócio, você tem que glorificar a Deus, você tem que louvar o seu nome e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. Eu tenho certeza que o crente que faz isso não consegue achar espaço para reclamar na sua vida, não consegue encontrar espaço para murmurar, não consegue passar um dia sem dizer: Senhor, muito obrigado. Porque se lembra do que Deus já fez, de quem Ele é, do que a história que você já passou, e o tempo todo isso está na tua memória. Eu sei onde que eu estava, onde que eu estou hoje. Como é que eu posso me esquecer? Jacó sabia disso. Deus multiplicou a vida dele de uma maneira impressionante. O que ele tinha? Uma vara. O que ele tem agora? 2 caravanas. Ele não tem 2 varas, né? Eu entrei com uma, saí com 2. Grande coisa. Não, saiu com 2 caravanas, ou seja, durante os próximos 21 anos, Deus vai aos poucos aumentando, multiplicando a vida desse homem, vai lhe dando uma família. E que família? E vai lhe dando posses, e vai lhe dando ideias, e vai lhe dando instrução, e vai lhe dando orientação, e vai se mantendo vivo com ele. O que esse homem tem? Ele só pode agradecer a Deus. Deus, talvez você pense: eu não sou muito bom de lembrar as coisas. Será que Deus não pode me ensinar algo novo? Eu gosto quando Deus... Mas, às vezes, querido, muitas vezes, a chave para você ser reposicionado, para retornar ao caminho, permanecer firme, não é necessariamente receber e aprender algo novo, mas é simplesmente lembrar de algo que Ele já falou para você. Lembrar-se de algo que Ele já estabeleceu na sua vida. Jacó já estava com quase 100 anos de idade aqui, nesse episódio. Capítulo 35. Quanta história ele tinha, quantas marcas na sua vida, e ainda assim Deus manda ele voltar a um certo lugar, onde ele teve um encontro com ele. Muitos que vêm hoje aqui na igreja, se você vem aqui há pouco tempo, se você vem aqui há poucos anos, você não sabe da história toda dessa igreja, quando há quase 15 anos atrás a gente veio ver esse espaço. E no início da igreja, eu estou falando isso para você porque eu não consigo deixar de voltar a Betel em momentos como esse. Quando depois de uma linda inauguração, a gente não fazia a menor ideia. A inauguração foi na sexta-feira, no próximo domingo tinha culto, de manhã e de noite a gente não fazia ideia se uma pessoa ia aparecer. A igreja não tinha nenhum membro. Era eu e Rafa e as crianças, Rebeca com menos de um mês de vida. Éramos nós os membros da igreja. Graças a Deus, a igreja de Bom Sucesso mandava algumas pessoas para ajudar. Como eu sou grato a Deus por aquelas pessoas. E algumas pessoas começaram a vir. E muitas delas permaneceram. Vou aproveitar esse momento e pedir: quem estava aqui naquela noite da inauguração, levanta a sua mão bem alto. Eu posso pedir para você ficar de pé? Você que estava na inauguração, fica de pé onde você estiver. Vocês são uma bênção na minha vida. Imensa. Pode sentar. Você que veio naquele dia e permaneceu. Por tudo que nós passamos até hoje. Eu estava olhando outro dia, e por que isso acontece o tempo todo? Eu estava aqui quando essas pessoas estavam aqui no primeiro culto, que tinha cerca de 40 pessoas. E a gente só foi crescendo, graças a Deus. Não teve nenhum momento onde a gente caiu e a igreja mudou de cara completamente. Não, né? Graças a Deus não. Mas a gente lembra, a gente dormiu em algumas pedras de travesseiro. Nessa caminhada, eu lembro de um dia em que a chuva tão forte encheu essa igreja até mais ou menos essa altura, de uns 30, 40 centímetros, tudo aqui dentro. E eu estava em casa, fiquei sabendo que o pastor, a igreja inundou completamente. Quando eu cheguei, vários dos irmãos já estavam aqui. Pessoas que estavam começando naquela igreja há poucas semanas, tudo com um balde na mão, com a calça arregaçada, com um pano, limpando a igreja inteira. E eu olho para essas pessoas hoje, um casal que eu amo muito, que está aqui com a gente desde o início. Eu lembro da primeira reunião que a gente fez, e esse casal tem estado presente na nossa vida o tempo todo. Eu não posso dar muitas informações para você, senão você vai acabar descobrindo quem é. E a última coisa que eu quero é constranger o Rodrigo e a Viviane. Mas durante esse tempo todo, eles
deram as mãos a gente, arregaçaram as mangas. Meu Deus, quando eu olho para eles hoje, eu prometo isso a vocês, eu não consigo parar de olhar e lembrar. Eu volto lá em Betel, em momentos de transição, em momentos de dificuldade, quando eu vejo essa igreja adorando a Deus. Não sei se você acha que quando você está louvando a Deus é invasão de privacidade eu ficar olhando para você, mas esse é um privilégio que o pastor tem que ter. Deixa eu ter, né? E como aquilo mexe comigo. Que essa igreja, né? E o que nós já fomos, o que nós somos, o que nós vamos ser. Pessoas que vêm até mim e falam de um testemunho de transformação tremendo, de como estava a sua vida e como está hoje, e como eu não tenho muita ingerência. Alguns vão falar, pastor, o senhor me abençoou muito, mas eu sei que não foi eu de jeito nenhum, foi o Espírito Santo, foi pessoas que Deus tem usado. No início da igreja eu tive um sonho, que quando terminava o culto, a igreja não tinha quase ninguém, tinha pouca gente, mas quando terminava o culto naquele sonho, eu saía da igreja e era um mundo de gente conversando lá de fora, rindo e brincando, e se alegrando e se abraçando. E aquilo era um sonho para mim, a coisa que eu mais queria ver. Hoje eu vejo todo domingo quando eu saio por aquela porta. Gente mais louca, né? Feliz, abraçando, tem sempre dois fofocando, mas a maioria está muito bem. Eu não consigo deixar de voltar a Betel e lembrar onde nós estávamos e onde nós estamos. E eu digo, Senhor, muito obrigado. E você também tem os seus Betels ou as suas Betels. Todos nós temos lugares onde nós não sabíamos o que ia acontecer, estávamos seguros, mas Deus foi lá e se mostrou no meio da noite, no meio do nada. Queridos, nessa noite Ele está te convidando para voltar mais uma vez lá. Seja o melhor dia da sua vida, seja o pior dia da sua vida, nós precisamos nos lembrar das vezes em que Deus fez algo que ninguém mais poderia fazer na nossa vida, onde Ele mais uma vez se revelou fiel. Às vezes a gente precisa voltar atrás para poder seguir em frente. Eu não sei o que está acontecendo hoje na sua vida, mas talvez a única coisa que você precisava saber é lembrar aquilo que Deus já fez. Você precisa ter essa panorâmica que eu estou tendo hoje, né? De 360 graus, de olhar tudo que está acontecendo ao seu redor. E eu citei o Rodrigo e Viviane, mas meu Deus, eu não gosto de ficar citando não, mas tem um monte de gente. Eu sou muito grato, não apenas os que estavam no início, pessoas que Deus colocou, pessoas que você viu aqui na telão agora, que eu apontei para eles, como são preciosos, como são importantes, e como fazem diferença na minha vida. Eu tenho certeza que na sua vida existem pessoas assim também, mas muitas vezes a gente nem lembra, e muitas vezes nem é grato a Deus. Depois desse primeiro encontro com Deus em Betel, Jacó tem 21 anos de uma vida muito doida. Vou contar ela para você semana que vem, mas a quantidade de coisas que acontece com ele é impressionante. Mas depois daquele tempo todo, com tanta experiência, com tantas marcas, Deus lhe fala, você tem que voltar lá. Para quê, Deus? Para lembrar que foi Deus que começou tudo isso e que é Ele que tem um propósito de completar essa obra na sua vida. Às vezes a gente fica insatisfeito com a vida como nós enxergamos ela. Por isso a gente precisa voltar a Betel e percebemos aqueles lugares onde Deus estava lá conosco e muitas vezes falou conosco. Betel é um lugar de lembrança. Em segundo lugar, Betel é um lugar de revelação. Naquele momento Deus se mostra para Jacó. Jacó acorda para a realidade da presença de Deus. Deus estava nesse lugar e eu não tinha percebido. Revelação acontece quando você abre os olhos para algo que já estava lá. Se você voltar, eu desafio você, se você voltar a ler a sua Bíblia, coisa que você talvez não faz há algum tempo, se você voltar a ler, Deus vai te encher de uma paixão tão grande, porque você vai começar a ver coisas que já estavam lá o tempo todo, mas que você ainda não tinha percebido. Revelação de Deus vai enchendo a sua vida. Jacó tem esse momento de revelação, e quando Deus aparece no meio do nosso nada, Ele se revela: Jacó, eu não estava com você apenas aqui, ou apenas ali, ou durante o percurso, mas durante toda a sua vida, onde quer que você fosse, eu já estava lá te esperando. Você
sabia que na sua vida, onde quer que você vá, Deus já está lá te esperando. Ele já sabe para onde que você vai. E pode não ser o melhor lugar, mas ainda assim Ele vai passar por aquele lugar junto com você. Depois de 40 anos de deserto, o povo finalmente podia entrar na terra prometida. E Deus chama eles. Mas há 40 anos atrás, quando Deus falou para eles entrarem, esse povo falou: nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir. E Deus poderia ter dito para eles: mas eu disse que vocês vão entrar, mas eu falei, mas eu imponho a minha honra, então vocês vão lá e entram. Não, vocês não querem entrar? Então vocês ficam no deserto. Deus poderia ter falado assim: eu vou entrar, vocês fiquem aí. Em outras palavras, eu vou continuar o que eu comecei e vocês não têm mais nada a ver comigo. Não, a gente sabe, nos próximos 40 anos, num lugar que Deus não tinha para eles, que não era o final da história deles, Deus permaneceu junto com eles, porque a sua fidelidade nunca falha, porque Ele sempre anda perto dos seus filhos. Nos lugares que você achava que você estava sozinho, nos desertos que você passou na sua vida, não tenha dúvida, Ele estava lá com você, e Ele continua hoje com você, e Ele é fiel para levar você onde você tem que chegar. Você crê? Não duvide dessa verdade de Deus, da presença dEle. Às vezes você tem que voltar lá para lembrar: Deus estava comigo. Eu já tive esse momento, talvez você também. Um momento de perguntar: cadê a presença de Deus? Cadê Deus na minha vida? Eu já tive, qualquer pessoa normal acho que tem. Os grandes heróis da Bíblia tiveram esse momento. Moisés teve, Josué teve, Davi teve, Elias teve, outros homens tiveram, que queriam até morrer. Por que Deus não está mais comigo? Basta passar alguns minutos, ou algumas horas, ou algum tempo, a gente fala: como eu fui ignorante, Deus estava comigo. Eu não sabia, mas Ele sempre está comigo. Nos momentos mais difíceis que eu acho que Ele não está, Ele está comigo. Deus está conosco aqui e agora. Ele tem estado conosco o tempo todo. Ele está com você nos melhores e nos piores lugares da sua vida, porque Ele prometeu jamais te abandonar. Você está aqui talvez pensando: eu nunca fui digno de que Deus fizesse nada por mim. E Ele não está te perguntando se você é digno, se você merece ou deixa de merecer. Ele ama você, Ele quer você como filho, aonde você estiver, seja onde for, creia, Ele está lá com você. A gente pensa: não, pastor, tem lugares que Deus não entra. Se você entra, Ele vai contigo, porque você é filho dEle. Ele não está tão interessado no ambiente que... Existem ambientes que a gente deveria evitar, sim, mas queridos, onde quer que eu vá, Deus na minha vida pode mudar qualquer ambiente, e da sua vida também. Frequentemente eu ouço algumas pessoas falando. Hoje pela manhã uma senhora me falou: pastor, eu estou me sentindo perturbada porque uma pessoa da minha família está envolvida com macumba e está fazendo coisa, falando coisa, trazendo coisa para casa, e isso tem me perturbado. Eu falei: eu entendo, irmã, mas deixa eu te falar, a presença de Deus está em você. Quem tem que ficar perturbado é o inimigo. A Bíblia diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Não se deixe ser levado por essas coisas. Não se permita acreditar que o inimigo tem qualquer espaço numa vida que é totalmente plena de Deus. Alguém diz amém? Amém. E por fim, Betel é um lugar de resposta. Eu vou convidar você a ficar de pé. Eu vou chamar nossos músicos aqui na frente. Não queria que você saísse agora. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção que diz: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Você já percebeu que essa letra fala da presença? Quantos aqui tem confiança na presença de Deus? Ele está sempre com você. Olha bem no rosto de alguém e diz assim: Ele está sempre com você, nos melhores e piores momentos, jamais vai te abandonar. Eu não li com você, eu acho que eu nem sei se eu botei no telão, no final da passagem, do primeiro momento com Jacó, no capítulo 28, eu acho que não está aqui não. No versículo 20, deixa eu ver se eu botei, me ajuda a ver aqui. Está aqui. Naquele primeiro encontro, ele diz assim: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus.
E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó faz um negócio com Deus, que a gente faz às vezes. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer isso, e me trouxer de volta, então o Senhor será o meu Deus, e eu vou ofertar, e eu vou andar contigo, eu vou te servir. Ao que Deus não responde nada, porque Jacó era muito infantil nesse momento. Jacó está falando, então o Senhor será o meu Deus. Mal sabia ele que o Senhor já era o Deus dele ali. Mal sabia ele que na verdade ele já era de Deus. Mas quando ele volta, 21 anos depois, onde a vida fez com ele, transformou ele numa pessoa diferente. Ele se aproxima de Deus agora mancando. Antes ele estava fugindo, agora ele volta mancando. E ele tem uma experiência completamente diferente. A maturidade na vida do cristão vem quando eu e você olhamos para isso e percebemos que esse não pode ser o nosso discurso. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Querido, se Deus não fizesse mais nada, Ele já fez tudo na sua vida. E a resposta correta, minha e sua, é honrá-lo de todas as maneiras possíveis. Espalhando a sua mensagem, estendendo o seu reino, envolvendo mais e mais pessoas, exaltando o seu nome, glorificando o nome de Jesus, abençoando a sua obra, sendo pessoas que o louvam extravagantemente, por causa do que Ele já fez. Ele já fez tudo. Embora depois disso tanta coisa boa aconteceu com Jacó, inclusive nesse momento, no capítulo 35, Deus fala, a partir de agora o seu nome vai ser Israel, e o abençoa ali, a Bíblia diz. No final da sua história, Jacó não está com esse orgulho todo. Betel nos faz perceber que o que realmente nós precisamos é da presença de Deus conosco, em tudo que você estiver passando. Que como Ele é um Deus que realmente nos abençoa, a nossa resposta a Ele precisa ser, Tu és o meu Deus, o meu coração é Teu, eu sempre vou pertencer a Ti. Quando você cantar essa canção, ela pode ser uma oração para você hoje, onde você testemunha essa verdade. A tua presença nunca me deixa, ela é real, não apenas aqui nesse ambiente da igreja, que é tão maravilhoso, que atmosfera tremenda, como nós podemos sentir quase que densa a presença de Deus, como a música nos abençoa, e é isso mesmo, Deus quer esse ambiente. Mas quando você sair por aquela porta, acredite, Ele vai junto com você para a sua casa. E ao entrar na sua casa, você pode dizer, Pai seja nesse lugar. Porque Deus pode envolver toda a sua casa. E se houver qualquer outra coisa que não seja de Deus, você pode já mandar embora em nome de Jesus. Porque é Ele que vai reinar. Diga, minha casa é reino de Deus. Território de Jesus. Aleluia. Essa canção diz, não há nada igual, não há nada melhor do que a esperança de vida. Vamos cantar?